Bob Esponja, O Incrível Resgate é uma atrocidade? Os fãs do personagem odeiam com toda a alma esse filme, especialmente no que ele representa no seu aspecto comercial, porque foi a partir desse filme que a Nickelodeon traiu os ideais de Stephen Hillenburg. Traitor! Mas assim, será que esse filme é tão ruim assim? Depois do segundo filme, em 2015, a Paramount deixou bem claro que queria mais um filmezinho do Bob Esponja para fazer aquela graninha. E quase imediatamente depois, começou a produção do terceiro longa do Bob. E pela primeira vez, o criador da franquia, Stephen Hillenburg, não estaria envolvido na história de um filme do Bob Esponja. E assim começou a produção desse filme em meados de 2015. E o diretor do segundo filme, Paul Tibbitt, estava encarregado novamente com um filme, e um roteiro que envolvia um gato alienígena invadindo a Terra e conquistando os Estados Unidos. Mas essa história não foi pra frente por diversos motivos desconhecidos. Dizem até que essa história não foi pra frente por causa das eleições dos Estados Unidos em 2016, e que esse gato alienígena iria fazer toda uma alusão ao Donald Trump. Contudo, o próprio Paul Tibbitt garante que esse não foi o verdadeiro motivo dessa história não ter saído. Agora, vai saber se é ou não. O fato é que depois disso, o Tibbitt saiu da Paramount e foi para a DreamWorks. Então, a Paramount colocou Tim Hill para dirigir e fazer um novo roteiro para o filme. Isso entre 2017 e 2018. O Tim Hill também é considerado um dos pais do Bob Esponja, já que estava com Hillenburg desde a primeira temporada e era um dos storyboarders, além de roteirista e produtor do desenho. Com o novo filme todo reestruturado, a Paramount esperava iniciar uma nova era para Bob Esponja. E uma das ideias que surgiu nessa época foi a do acampamento coral. Um lugar que o Bob Esponja foi quando ainda era criança e que lá conheceu todos os seus amigos do elenco principal. Ah, acampamento coral! Aqui tá a grande polêmica desse filme 3. O acampamento coral é um spin-off do Bob Esponja que foi feito em paralelo com o terceiro filme. E ao fazer isso, a Paramount traiu um dos grandes ideais do próprio Stephen Hillenburg. Isso porque o Hillenburg sempre foi veementemente contra a ideia de ter um spin-off da franquia. E especialmente contra um spin-off com versões crianças dos protagonistas. Ele queria apenas o desenho. E aceitava também a existência dos filmes de vez em quando. Mas era isso. A verdade é que Hillenburg prezava pela qualidade de sua criação. Contudo, Hillenburg faleceu em 2018. E aí, 2 anos depois, chega a Paramount e faz exatamente o que o Hillenburg não queria fazer. Convenhamos que isso é um ultraje gigante. Um desrespeito total com a própria vontade do cara que criou o desenho. Imagina a reação dos fãs quando essa notícia saiu. Foi a pior possível. E, obviamente, isso acabou reverberando nesse filme porque o acampamento coral tá presente na história do filme. E vamos falar a verdade aqui, né? A Paramount se superou na canalice. Ficou parecendo demais um vilão do riquinho rico que quer dinheiro custe o que custar e que esperou a própria morte do criador do desenho para fazer uma jogada suja como essa. Parecendo não, né? Agiu como um verdadeiro vilão do riquinho rico. E desde o primeiro filme a gente comenta aqui algumas atitudes da Paramount, da Nickelodeon, sobre como forçar a franquia do Bob Esponja a dar sempre o máximo de dinheiro possível. Só que até então tinha o Hillenburg, tinha o Paul Tibbitt, e eles conseguiam, de certa forma, com muito bom humor, colocar essas atitudes da Paramount dentro da própria história. A gente comentou sobre aquele negócio do primeiro filme de ter o Siri Cascudo 2, e que parecia uma própria crítica à Paramount querer ter aquele filme. Então os filmes tinham esse deboche com a própria Paramount. Mas agora, nesse terceiro filme, não ia ter Hillenburg, e nem Paul Tibbitt. E foi assim que Bob Esponja, O Incrível Resgate foi desenvolvido, com muita polêmica. O longa original estava marcado para sair em 2019, mas teve que ser adiado para 2020.
O que, olhando em retrospectiva, acabou não dando muito certo pro filme, né? Porque tava acontecendo uma certa coisa em 2020. O resultado é que a Paramount teve que se virar nos 30 e fez algumas parcerias para lançar o filme diretamente no streaming, chegando em definitivo na Netflix em novembro daquele ano. E a reação do filme foi a pior possível. Houve um consenso que era definitivamente o pior dos 3 filmes do Bob Esponja. E agora sim, dado todo esse contexto extremamente polêmico do Bob Esponja, O Incrível Resgate, vamos analisar o filme. O filme começa exibindo a qualidade da sua animação. Ah, sim, esse filme é totalmente em computação gráfica. O que você pode pensar que é uma certa polêmica, porque Bob Esponja funciona melhor em 2D, só que vocês vão ver que a própria animação é o melhor dos elogios que esse filme vai ter. Especialmente porque a interpretação visual dos personagens nesse ambiente 3D ficou perfeita. Os personagens realmente agem como no desenho clássico. Não há nenhuma limitação com esse estilo. E não é também uma animação genérica em CGI. Pelo contrário, tudo tem muita vida. E até mesmo como eles se movimentam parece o desenho em 2D, mas com um turbo nos gráficos. E olha, aqui eu já vou começar a minha grande polêmica, que acho que os fãs do Bob Esponja não vão gostar desse vídeo. Mas visualmente, essa animação em 3D, cara, eu acho muito bonita. Eu sei que não é o 2D clássico do Bob Esponja, mas se você for com a mente aberta, você vai ver ali que é uma baita qualidade de animação. Você percebe que foi feita com muito amor e carinho. Passamos por todos os personagens principais da Fenda do Biquíni e chegamos na casa do Bob Esponja, onde temos destaque para o Gary, o caracol, com direito a um clipe montagem do Bob curtindo a vida com o Gary. Eu te amo tanto, Gary! Ah, e essa abertura é adorável, é muito fofinha. Além, é claro, de estabelecer que o Gary vai ser um personagem importante para esse filme. A partir daqui, o filme se comporta como se fosse um episódio normal de Bob Esponja. Ele incomoda o Lula Molusco, ele prepara o hambúrguer de siri, e o Plankton quer roubar a fórmula. Tudo normal. Até a Karen, a computadora, que é a esposa do Plankton, dizer que o motivo dos seus planos sempre falharem é do próprio Bob Esponja. E se ele realmente quer a fórmula do hambúrguer de siri, ele vai precisar se livrar do Bob Esponja. E aqui já começa um dos pequenos problemas que eu tenho com esse filme. A gente tá no 3º filme do Bob Esponja. E é o 3º que toda a história só começa porque o Plankton quer roubar a fórmula do hambúrguer de siri. Eu entendo que essa é uma trope do desenho que acontece toda hora, mas, gente, é o 3º filme, e eles têm que bater na mesma tecla de tudo começar por causa do Plankton. Não tem mais nada que pode acontecer. Pô, até aquela ideia dos gatos alienígenas invadindo os Estados Unidos, eu acho que era mais interessante. E isso sem falar que é um pouco de ingenuidade demais da gente acreditar nesse negócio do Plankton não saber que o grande culpado dos seus planos realmente triunfarem é por causa do Bob Esponja. É óbvio que é por causa do Bob Esponja. Ele mesmo já teve episódios que tentava se livrar do Bob Esponja. E aí a gente chega aqui e ele sofre de novo de amnésia. Um reset no Plankton, né? Francamente. No Siri Cascudo, a Sandy apresenta um super robô que o seu siriguejo o contrata, porque isso vai baratear a mão de obra do restaurante. Opa, peraí, o que é isso? Uma premissa interessante. Seu siriguejo, cara capitalista, contratar um robô para baratear a mão de obra e talvez demitir Lula Molusco, Bob Esponja? Isso pode dar uma boa história. Só que 1 minuto depois que o robô é apresentado, o seu siriguejo coloca no lixo. Ah, lá se vai a premissa boa da história. Quem encontra o robô no lixo é o Plankton. E a Karen o adota, já que é um mini robozinho e eles podem ter um filho. E bem, toda essa parte do robô, da família do Plankton, você pode até pensar que pode ser super importante para a história, mas não é. E esse é um dos grandes problemas dessa história. Ela não tem um grande foco. O filme vai ter várias frentes narrativas e ele não vai conseguir desenvolver direito nenhuma delas. À noite, o Bob Esponja limpa o Siri Cascudo. E, gente, olha só essa animação. Que coisa linda!
E até as piadinhas aleatórias funcionam. Achei esse hambúrguer inteirinho na mesa 6. Já sabe o que fazer com ele. É pra já, seu siriguejo? Vou descartá-lo apropriadamente. Ei, quem foi que falou em descartar? Viram só? Essa animação, esse estilo animado em CGI com Bob Esponja funciona. Então tem que se livrar um pouco desse preconceito de que Bob Esponja não funciona em CGI, porque funciona. Mas também esse tipo de filme depende bastante do roteiro, da jornada pessoal que os personagens vão ter e também das piadas. Coisa que em 15 minutos não aconteceu nada no filme ainda. Sem que o Bob Esponja percebesse, o Plankton estava ali para roubar a fórmula, pela trilionésima vez. E ele bem que tenta sair de lá, mas o Bob Esponja volta ao Siri Cascudo e de forma totalmente inconsciente consegue impedir que o Plankton roube a fórmula de novo. E finalmente o vilão entende o que a sua esposa quis dizer antes. O Bob Esponja é o principal culpado dos seus planos não darem certo. Parabéns pro Plankton, hein? O cara é um gênio do mal que constrói super, hiper, megas equipamentos debaixo d'água e não percebe que o grande culpado é o Bob Esponja. Mas depois de todo esse prólogo, é agora que a gente realmente vai ter o início da história do filme. Na cidade perdida de Atlantic City, o rei Poseidon tem uma crise quando não possui mais caracóis para usar como produto de beleza na sua pele. Ele então exige que alguém entregue um caracol para a corte e espalha diversos cartazes na cidade. E aqui eu fiquei um pouco confuso, porque tem esse rei Poseidon aí, mas a gente já tinha visto o Netuno no primeiro filme. E tem um episódio que o Netuno aparece super bombadão e faz aqueles hambúrgueres de siri. E agora tem o rei Poseidon, mas Netuno e Poseidon eram para ser meio que a mesma pessoa, não? Na verdade, existe toda uma teoria de fãs que consegue explicar como é que existem as duas coisas. E que isso envolve até uma fragmentação da linha do tempo, criando dois universos separados. Mas claro que isso é só uma teoria, ninguém realmente leva a sério o lore do Bob Esponja. Embora realmente seja muito divertido criar uma linha do tempo pro Bob Esponja de forma bem séria. É igual os fãs do Scooby-Doo que conseguem encaixar todos os programas do Scooby-Doo numa grande linha do tempo, é inacreditável. O Plankton vê esse decreto do caracol e vê aí a oportunidade perfeita para roubar o Gary e entregá-lo ao rei Poseidon. O que forçaria o Bob Esponja a sair da fenda do biquíni para ele conseguir tentar recuperar o Gary lá na Atlantic City e permitiria que o Plankton roubasse a fórmula do hambúrguer de siri. Você faz isso e depois você vai aquilo e aquilo! E é isso que o Plankton faz. O filme corta e o Gary já foi sequestrado. O Bob Esponja, ao não encontrá-lo, fica em choque. E olha que essa cena até que é bem legal e bem feita. Só que tem um pequeno problema. É aqui que começa a parte do acampamento coral. Vamos ter esse flashback do acampamento com o primeiro encontro do Bob Esponja e do Gary. O que eu acho que vai totalmente contra com o que já tinha sido estabelecido no próprio desenho do Bob Esponja, porque tinha um episódio que eles contam como que o Bob Esponja conheceu o Gary. Mas a Paramount não tá mais nem aí com o que aconteceu num episódio de 20 anos atrás. O negócio deles é conseguir fazer um spin-off do Bob Esponja. E se for necessário quebrar todo o lore pra ter esse spin-off e a gente conseguir colocar dentro do filme pra ganhar dinheiro com isso, eles vão fazer. E assim, ó, eu acho que tecnicamente ainda dá pra encaixar o acampamento coral com esse episódio clássico do Gary. Só que ao mesmo tempo que você pode, meio que tira um pouco a graça do primeiro encontro do próprio Bob Esponja com o Gary. E o que me deixa mais chateado com isso é que o episódio da origem do Gary foi um dos momentos mais importantes do desenho clássico. Foi todo um especial que a Nickelodeon fez, teve todo um cuidado e aquele episódio foi muito assistido. Todo mundo viu esse episódio do Gary. E aí, não, vamos mudar. Pô, isso que me deixa chateado, sabe? Como é que pode eles mudarem a origem do Gary? Como que esses burgueses, safados, capitalistas mudam a origem do Gary pra fazer um spin-off do acampamento coral? Pô! Tem que prender todo mundo da Paramount que pensou nessa ideia. Que acampamento coral o quê, pô? Enfim, vamos nos acalmar. É nesse momento que o Patrick aparece e encontra o decreto do rei e dá uma mega moral pro Bob Esponja. Um camarada, um parceiro, Um parceiro. um amigo. Boa cena,
bom diálogo. Isso quase me faz querer perdoar a questão do acampamento coral. Não vou perdoar, não. Aliás, esse roteiro desse filme, ele tem alguns momentos que vocês vão ver que são realmente excelentes. Vai ter um diálogo aqui, outro perdido lá, que tá no nível do primeiro filme. Só que aí do nada vem esses momentos do acampamento coral e estraga tudo. Acampamento coral. E eu vou falar mais disso do acampamento coral lá no final do filme, que é quando eles estragam realmente toda essa parada. Patrick e Bob Esponja encontram o Plankton que oferece esse barco e a assistência do robô para eles irem até a cidade do rei. E assim eles vão embarcando nessa aventura. Inclusive é nesse momento que tem um dos diálogos mais engraçados do filme, que é com eles discutindo a estrutura do roteiro da jornada de herói que esse filme tem. Agora vamos pensar num plano. Patrick, você vai cuidar do transporte. Mas lembre-se, eu não dirijo e você não tem carro. Pô, essa piada é muito boa. Eles debochando do roteiro é um momento quase Deadpool da vida. E assim, ó, eu acho genial. Se o filme todo tivesse essa quebra de expectativa em cima do próprio roteiro, eu acho que o filme teria sido muito bom. Enquanto isso, na fenda do biquíni, os personagens vão lentamente perceber que eles não conseguem viver sem o Bob Esponja. Essa é a parte que o roteiro manda muito bem e vai culminar no arco dos personagens secundários de reconhecer o valor do Bob Esponja. Não estaríamos nessa bagunça se o Bob Esponja estivesse aqui. E cadê o Bob Esponja? Voltando para os nossos heróis, eles subitamente aparecem na superfície e acham que estão num sonho. E bem, gente, é agora que vai começar a parte mais maluca, eu acho que já teve na história dos filmes do Bob Esponja. Eles encontram Keanu Reeves, isso mesmo. Ele é a Bola Feno, ou o Sálvio. Na verdade, ele é um tecelão dos sonhos e está ali para ajudar Bob Esponja a encontrar a sua coragem interna. Para isso, eles precisam derrotar um pirata, que controla piratas fantasmas, é claro. E é então que do nada, e eu digo absolutamente do nada, vai aparecer Snoop Dogg para cantar uma música enquanto que piratas fantasmas dançam. É bizarro, é insano, mostra o quanto que eles não tinham nenhuma noção do que eles estavam fazendo na história, só que mesmo assim, eu adorei. É tão absurdo, é tão nonsense, mas também é muito Bob Esponja, gente, é muito Bob Esponja, é muito engraçado. O grande problema disso tudo é que essa parte pouco agrega na história que eles querem contar pro filme. Na verdade, até agrega porque o Bob Esponja tá nesse arco pessoal para conseguir tomar coragem para ele ter a coragem de salvar o Gary e não ter medo. O que eu acho que até seria válido, sei lá, para um episódio do Bob Esponja. Mas para um filme, que é o filme 3, esse arco do Bob Esponja é muito qualquer coisa. Tá ali só por tá. Especialmente porque no primeiro filme ele já passou por uma coisa muito parecida que é 3 vezes melhor. Inclusive, os humanos aqui, eles não têm muito propósito dentro do que o filme quer contar, sabe? Vocês lembram do David Hasselhoff no primeiro filme? Ele tinha todo um propósito ali e combinava perfeitamente com a jornada do Bob Esponja. E aqui nesse caso meio que é um cameo só por ter o cameo, para poder colocar no pôster do filme que o Snoop Dogg tá no filme. E infelizmente é isso. Aliás, não é só o Snoop Dogg, porque vai aparecer o fantasma-chefe do mal, que se chama Diablo, e ele é interpretado por Danny Trejo. Eles são capturados pelo Diablo. Só que 2 minutinhos depois, conseguem derrotar esse vilão secundário ao abrirem uma cortina. E é isso, acabou. Isso liberta os fantasmas piratas que podem finalmente descansar, e assim eles acordam do sonho. Pois é bem anticlimático. Geralmente eu amo essas inserções live action do Bob Esponja, mas infelizmente aqui, apesar de ser um pouquinho engraçada a questão da música, eu acho que não tem a mesma magia que tem nos 2 primeiros filmes. E muito, muito longe de quando tem os live action dos episódios, que lá é outro nível. Só que assim, todo esse segmento não é totalmente inútil, porque o Keanu Reeves, o tecelão dos sonhos, vai continuar na história. Acontece que ele realmente existe, e vai ajudar o Bob na sua jornada para resgatar o Gary. E é nisso que ele mostra a janela do enquanto isso, para eles verem o que está acontecendo com o Gary. Ok, aqui tem essa piadinha envolvendo a janela do enquanto isso,
que eu acho que funciona muito bem. E aqui eu tenho que dar parabéns ao Keanu Reeves, né? O que ele tá fazendo nesse filme? Não me entendam mal, não é uma crítica, porque sempre que ele aparece, é tão absurdo ele tá ali que eu acho muito engraçado. Mas eu penso na conversa dos bastidores pra ele aparecer no filme. Chego nele ali, ó, ô Keanu Reeves, você quer fazer esse filme do Bob Esponja? Ah, sim, quero. Vou fazer a voz do Patrick. Não, não é a voz de um personagem do desenho, não. É você mesmo, Keanu Reeves. Legal, tô dentro. É só assim que eu consigo imaginar, mas foi uma baita jogada de marketing colocar o Keanu Reeves nesse filme, porque eu lembro que foi a única coisa de marketing que eles fizeram. Keanu Reeves está no filme, Keanu Reeves, e de fato é o Keanu Reeves que está no filme. Cortamos então pra fenda do biquíni com o Plankton encontrando o seu siriguejo arruinado. Mas ele não tá só triste porque perdeu a loja, e sim porque não tem mais o Bob Esponja. Até o Plankton admite também que sente falta do Bob Esponja. E aqui a gente vai ter ótimos diálogos. Sem o Bob Esponja, isso tudo aqui não faz mais nenhum sentido. E é aqui nesse momento que eu queria falar de uma das coisas mais legais que esse roteiro tem, que é tudo que acontece na fenda do biquíni, dos personagens terem saudade do Bob Esponja. Porque a história toda meio que se mistura com a realidade, porque pode ser os próprios roteiristas com saudade do Stephen Hillenburg. É quase como se os próprios personagens tivessem falta do seu criador, representado pelo Bob Esponja aqui. E lentamente todos eles vão percebendo que amam o Bob Esponja. Até mesmo aquelas pessoas insensíveis como o Lula Molusco, o Plankton e o seu siriguejo. E uma parte de mim tem certeza absoluta que quando eles escreveram isso, eles estavam escrevendo pensando no Stephen Hillenburg. Toda essa parte aqui é muito foda. Essa cena é muito boa. E é o que me faz ficar questionando, pô, mas como é que pode esse filme ter momentos tão genuinamente emocionantes e aí depois ter um maldito flashback do acampamento coral? Como é que pode ter essas duas coisas? Isso estraga o filme. Bem, voltando pro Bob Esponja, eles chegam a Atlantic City e logo ficam dominados pelo consumismo da cidade. Já que Atlantic City é basicamente uma Las Vegas debaixo do mar. A cena é bem engraçada e vamos ter toda uma alusão aqui com eles ficando bêbados ou algo até mais pesado. E os dois se perdem na sua jornada porque esquecem o propósito de estarem ali. Mas Keanu Reeves, sempre Keanu Reeves, ajuda o Bob Esponja a se lembrar do Gary. E eles vão até o prédio onde o Rei Poseidon está. E olha, eu não sei porquê, mas tem aqui essa piada envolvendo o Blue Man Group. A gente é o grupo Nadadeira Azul. É claro! Blue Man Group, camel, ok. Mais um camel aleatório que esse filme tem. De um jeito totalmente Bob Esponja, eles encontram o Rei e o Gary. Mas apesar de todos os esforços do herói, eles são capturados. Voltamos mais uma vez para a fenda do biquíni. E a Sandy aparece e encontra os seus amigos em estado degradante, justamente por causa da ausência do Bob. E até o Lula Molusco diz que sente falta dele. Odeio admitir isso, mas as coisas não são as mesmas sem ele. É, daquele jeito, mais ou menos. Surge então um boletim na televisão informando que Bob Esponja e Patrick vão ser executados na cidade do rei. É quando o Plankton aparece ali e admite que é tudo culpa dele. Mas ele quer compensar isso. Os quatro se juntam e decidem ir até a cidade para resgatar Patrick e Bob Esponja. E olha só, aparece o hambúrguer móvel do primeiro filme. Só que aqui ele tá com modo turbo, muito maneiro. Pô, mas aí os caras bateram na minha nostalgia, né? Foram na veia da nostalgia! Hambúrguer móvel, saudade do hambúrguer móvel. Na prisão, Bob e Patrick brigam por causa daquela moeda que o Keanu Reeves deu antes. E de forma hilária, o Patrick simplesmente sai da sua cela pra ficar na cela do lado. É então que surge Keanu Reeves, sempre Keanu Reeves, e realmente explica pro Bob Esponja que a moeda era só uma metáfora pra sua coragem. E aqui o Bob Esponja tem essa epifania pra ter coragem dentro dele e ele acreditar sempre nas suas ações. E é aquele negócio, né? É uma jornada de personagem? É, mas é aquela jornada de personagem bem qualquer coisa. E esse negócio do Keanu Reeves explicar toda a moral da jornada do Bob Esponja, que eu achei bem desnecessário. O Keanu Reeves estava aparecendo ali toda hora e falava de alguma coisa envolvendo a estrutura do roteiro, tinha uma quebra de expectativa. E aí, nesse momento, que é o mais importante do Keanu Reeves,
ele vai e fala algo extremamente clichê. Eles realmente perderam a oportunidade para fazer uma subversão do discurso motivacional. Teria funcionado muito bem encaixado com as outras piadas. E os heróis, então, vão ser julgados para serem executados. E claro que não é um julgamento justo. Afinal, tudo é feito para agradar o rei Poseidon. E se preparem que a gente está chegando na cena mais legal do filme e que ao mesmo tempo é a pior cena do filme. Por sorte, Sandy e os outros chegaram na cidade e estão ali para impedir a execução. Eles entram no palco onde vai ser o julgamento e começam a falar a favor do Bob Esponja. Aqui a gente chega na melhor e na pior cena do filme. É um negócio que merecia um TCC na faculdade, uma pós-graduação, um doutorado, para entender como é que eles conseguiram fazer uma cena que é tão 10 de 10, mas ao mesmo tempo 0 de 10. Todos os 4 personagens, Plankton, Sandy, Siriguejo e Lula Molusco, vão meter um discurso brabo do porquê que o Bob Esponja mudou a vida de cada um. E todos esses discursos são muito bons. E eu tô falando sério, o filme realmente se esforça para fazer um momento muito legal dos personagens reconhecendo a importância do Bob Esponja. O que é ainda mais emocionante por causa de tudo aquilo que eu falei, que tem esse paralelo do Bob Esponja com o Stephen Hillenburg. Olha só o discurso do seu Siriguejo. A verdadeira fórmula secreta é sentada bem aqui. Bob Esponja, calça quadrada. Nossa, esse diálogo é bom demais. Mas tem um grande problema cada um desses discursos. E pra mim é um problema tão grave, mas tão grave, que mata a cena. Todos os discursos começam com um flashback envolvendo o acampamento coral. E como que todos os personagens do Bob Esponja se conheceram ali. Ah, não. Aqui não. Aqui eu vou bater o pé e dizer que isso é um absurdo, é um crime contra a própria história do Bob Esponja, contra a própria vontade do Stephen Hillenburg, porque não me bastou eles criarem um acampamento coral. Não, fazer o spin-off do acampamento coral. Não, eles tinham que mudar o passado de todos os personagens. Todos os personagens, até mesmo a Sandy, conheceram o Bob Esponja no acampamento coral. Mas que freaking coincidência danada, né, Paramount? E aí você faz esses discursos muito legais de cada um personagem falando da sua relação com o Bob Esponja, e ao mesmo tempo tem esse flashback idiota que quebra totalmente o ritmo e que só tá lá pra vender o maldito spin-off do acampamento coral. Eu não tenho dúvida, isso tudo foi a Paramount obrigando os roteiristas a colocar esses flashbacks do acampamento coral para que depois as pessoas assistissem e tomassem conhecimento do próprio spin-off. Uma jogada extremamente maquiavélica, digna de vilão de Riquinho Rico, que deixa até o Zaslav com inveja. E é isso, infelizmente esse filme é uma grande campanha de marketing, um grande awareness pro pessoal ficar sabendo do desenho do acampamento coral. Desenho na qual é um spin-off com os personagens ainda crianças, que era exatamente o que o Stephen Hillenburg era taxativamente contra. E eles fizeram um filme ainda. Os caras não tiveram nenhuma vergonha nessa ação. E pior ainda, esse é o clímax do filme, gente. Eles abrem mão da cena mais emocionante do filme, que talvez fizesse ser esse filme tão bom quanto o primeiro, para colocar o advertising do acampamento coral. O que eles estavam pensando? O que eles estavam pensando? Não é possível que a vontade de ganhar dinheiro com esse spin-off era maior do que tentar fazer uma história minimamente coerente. Mas não, vamos colocar os 4 personagens para fazer 4 flashbacks do acampamento coral e todos eles são muito parecidos. Se tinha alguma esperança desse filme final ser tão bom quanto o primeiro, ou talvez ser tão bom quanto o segundo, ela simplesmente acabou aqui. E o pior ainda, porque se você segue com essa leitura que eu tava fazendo de que os personagens reconhecendo a importância do Bob Esponja era uma grande homenagem ao Stephen Hillenburg, fica ainda pior, porque eles estão lembrando do Bob Esponja, mas eles ainda estão lembrando exatamente o que o Stephen Hillenburg não queria fazer. Cara, assim, ó, pra mim é desrespeitoso. É um golpe. E assim, ó, pra mim, quando eu tava assistindo isso, estragou o filme. Mesmo que talvez tenha boas piadas, mesmo que o CGI seja muito bem feito, mesmo que realmente tenha essa subplot dos outros personagens que seja bem legal, não dá. Eles estragaram o filme com isso daqui. Se pelo menos o desenho tivesse o poder pra debochar da mega coincidência que é esse negócio do acampamento coral,
talvez eu conseguisse passar o pano, mas nem isso teve. Lembram daquele espírito de ousadia que tivemos no primeiro filme com eles debochando do Siri Cascudo 2? Infelizmente, nem isso eles conseguiram fazer nesse filme. Mas assim, essa é a minha revolta. Eu quero saber se vocês também ficaram tão revoltados como eu por causa desse negócio do acampamento coral. A turma do Bob cria uma confusão após o discurso. E isso dá a janela de oportunidade para eles pegarem o Gary e fugirem. Vai ter uma mega perseguição com umas piadas muito boas. E, claro, trabalho em equipe. Contudo, apesar de todo esse esforço, eles são pegos pelos soldados do Poseidon. E o vilão, de forma bem surpreendente, diz que vai perdoar o Bob Esponja e os amigos dele por causa de todo esse entretenimento que eles proporcionaram. Só que tem uma pegadinha nisso. A única coisa que ele pede em troca é o Gary. O Bob Esponja, então, reúne a coragem que ele ganhou ao longo do filme e mete um discurso sobre quem ele realmente ama e os amigos de verdade. Isso leva para uma redenção do rei Poseidon, para passar uma imagem de rei forte. A verdade é que ele não era assim. O Bob Esponja faz ele perceber que pode ser verdadeiro com ele mesmo e buscar ter amigos de verdade. Ele se oferece para ser amigo do Poseidon desde que deixe o Gary livre. E isso funciona. E é aqui que o Bob Esponja põe em prática tudo que ele aprendeu ao longo do filme com Keanu Reeves. O que, de novo, na minha opinião, ele não precisava passar, porque eu sempre vi o Bob Esponja como uma pessoa extremamente corajosa. Ele pode até ser sem noção e irritante, mas ele sempre teve coragem. O que torna essa jornada de personagem absolutamente inútil. O que, na minha opinião, realmente funciona é o elenco de apoio, percebendo a importância do Bob Esponja quando ele está longe da cidade. Talvez esse filme pudesse funcionar melhor se fosse um filme que o Bob Esponja é sequestrado, e não que ele embarque numa aventura. No epílogo, todos retornam para a fenda do biquíni, e todo mundo agora tem um caracol de estimação, se tornando um santuário para caracóis em extinção. E convenhamos que esse final é fofo. Mas não tem muito a ver com o filme, né? Porque o filme começa com o Gary sendo sequestrado, então você pensaria que a gente teria uma jornada pro Bob Esponja envolvendo ele e o Gary. Mas o Gary no filme é relegado ao MacGuffin, mal tem uma interação do Bob Esponja com o Gary. E aí você junta esse negócio do Gary, a subplot do pessoal que tá na fenda do biquíni, o negócio do rei, a própria jornada do Bob Esponja, é quando você percebe que esse filme não tem nenhum foco, ele tem muitas coisas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo não consegue desenvolver nada direito. A melhor coisa é a parte da subplot dos amigos da fenda do biquíni, que é estragada pela parte do acampamento coral. Afinal, é um filme que o Bob Esponja precisa aprender a ter coragem? É um filme que a fenda do biquíni finalmente percebe o valor do Bob Esponja? É um filme sobre resgate do Gary e a importância de adotar animais em situação de risco? É também um filme sobre a propaganda do acampamento coral? É tudo ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo não é nada. O filme tem sim alguns momentos ótimos diálogos e tem piadas muito boas, sem falar da animação que é realmente muito boa para um filme do Bob Esponja. É realmente uma pena, porque todo esse CGI maravilhoso poderia ter sido acompanhado com uma história melhor ou mais focada. E se eles tivessem feito isso e ignorado completamente o acampamento coral, talvez esse fosse o melhor filme do Bob Esponja. Com certeza existe um universo alternativo onde a Paramount não é mesquinha e aceitou super de boa tudo que os roteiristas queriam fazer para homenagear o Stephen Hillenburg. E no final esse filme acabou sendo maravilhoso. Só que infelizmente não é essa a realidade que vivemos. Agora, claro, você pode separar o fora de campo do filme e ver ele apenas como o filme que ele é. E se você conseguir, eu acho que você vai ver um filme ok do Bob Esponja. O que realmente vai abaixar toda essa experiência é conhecer o contexto do filme. E também, melhor que o 1 é impossível. O 1 é o melhor dos três, disparado. Então chegou a hora de dar nota mínima e máxima. Para nota mínima, eu vou dar nota 4. E justamente por causa dessa parada do acampamento coral, que eu fiquei com muita raiva. Agora, para nota máxima, que seria o melhor cenário possível, e ignorando toda essa parada do acampamento coral, eu vou dizer que a animação se destaca, vai ter algumas piadinhas e alguns diálogos bem legais. Por isso que na nota máxima é nota 6. E isso vai deixar esse filme com uma média de 5. E olha que no meu coração eu acho que esse filme merecia até um pouquinho menos. O que eu acho que é uma boa média para esse filme, porque ele é realmente ok
pra, no máximo, aceitável. Ele é o pior filme, e sim, pra mim é o pior filme dos 3 que a gente analisou aqui do Bob Esponja. A ordem final fica 1, 2 e 3. Mas enfim, gente, concluímos a saga dos filmes do Bob Esponja. Pelo menos por enquanto, né? Porque eventualmente a Paramount vai crescer o olho e querer fazer mais um filme do Bob Esponja. Isso vai acontecer eventualmente. Só esperamos que quando esse dia chegar, pelo menos seja um filme bem legal, talvez no nível do primeiro. Eu espero que eu tenha feito uma boa análise dessa saga, que vocês tenham concordado comigo. Comentem aqui outras sugestões de sagas para eu fazer aqui no canal. E no mais, gente, muito obrigado, deixa aquele like, se inscreva, compartilha com um amigo. O canal tá começando, mas ainda tem muita coisa pra gente fazer aqui junto. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.